Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Está começando a semana, né, de dias úteis. E essa semana nós vamos ter a Sexta-feira Santa, né? Desde já, eu já desejo uma boa semana para vocês. E hoje, gente, eu quero falar de um assunto que tem a ver com a minha infância. Eu estou iniciando essa semana uma série de vídeos falando sobre o que eu vivi na minha infância e na minha adolescência. Vai ter coisas tristes, vai ter coisas alegres, vai ter coisas que eu vou estar rindo aqui, né? Que são coisas para lembrar. E você aí que tem mais ou menos a minha idade, vai lembrar também do que você passou na sua infância, né? E vai se identificar com o que eu estou falando. Eu vivi numa terra muito distante, né? Vivi muito na pobreza. Meus pais eram extremamente pobres. Aliás, não era pobre, vivia na miséria mesmo, sabe? Aquela miséria que faltava até água encanada, né? Faltava as coisas básicas para um ser humano. Então você deve imaginar, né? Se era uma vida que faltava até comida, imagine material escolar, imagine roupa e outras coisas mais. Mas hoje eu quero falar especificamente de como eu levava os meus livros na escola. Todo mundo, gente, que nasceu na década de 70, igual a mim, teve esse hábito, né? As pessoas mais pobres que não tinham condições, muita gente já passou por isso. E você vai estar me ouvindo aí, vai dar boas risadas, né? Vai lembrar também da sua infância, como eu tô lembrando. Então, gente, ó, naquela época eu levava os meus cadernos e livros dentro de um saquinho de arroz. Eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Existia mochila, Ana Maria? Existia mochila, essas mochilas bonitas que existem hoje, né? Existia a mochila de rodinha. Só que essas coisas, gente, era artigo de luxo. Ou então para aquelas pessoas que os pais tinham uma condição melhor, tinham um emprego melhor para comprar. Agora imagine, eu sou de uma família de 6 irmãos. Como que uma pessoa pobre ia ter dinheiro para comprar mochila para todo mundo, né? Alguns eram adolescentes já, mas também estudava. Então, a gente tinha que se virar como pode, né? Eu costumo dizer que hoje em dia a vida é muito mais fácil em alguns aspectos para você que é estudante. Porque, ó, hoje em dia você tem um livro didático, né? Que a prefeitura já, o governo já dá. Que todo ano vem os livros de todas as matérias. Antigamente, quem queria livro tinha que comprar na papelaria, isso mesmo. Tinha que comprar o livro da sexta série, da quinta, da sétima e de cada matéria. Agora imagine a despesa que uma família com 6 filhos tem, 6 filhos tem, para comprar material para todo mundo. Então o que que a gente fazia? Eu chegava, se eu fosse da sexta série, eu usava o livro do ano anterior da minha irmã, que estava na quinta, que ela passava para sexta, para sétima, né? E eu usava o livro dela, porque não tinha como comprar para todo mundo, né? Imagine, de tudo quanto é matéria. E às vezes precisava fazer as atividades no próprio livro, né? Então o que que a minha irmã fazia? Quando eles terminavam o ano, apagava todas as atividades que eram feitas a lápis para que nós pudéssemos usar o livro no ano seguinte. E aí ia passando de irmão para irmão, às vezes do primo, do tio, daquela pessoa que estava sem condições de comprar. E para levar esses livros, gente, tinha aquelas pastas de plástico, né, como você vê nas papelarias, mas até isso para comprar era uma guerra. Porque hoje em dia, gente, você lida com muito tipo de marca, com muito tipo de mochila, aí as coisas acabam barateando e ficando mais acessíveis. Mas na minha época, se você for perguntar para qualquer pessoa que viveu a minha época, as coisas não eram assim. Quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha não comprava. No sentido assim de ter aquele dinheiro para dar. Então eu levava no saquinho de arroz para proteger da chuva. Eu tinha uma vergonha, né? Porque na escola sempre teve aquelas meninas, aqueles meninos que tinham uma condição melhorzinha e eles riam da gente, tiravam sarro. Mas o que que a gente ia fazer? Às vezes levava os livros debaixo do braço, 4 livros na mão, né? Às vezes eu já cheguei até a levar meus livros dentro de uma sacola de feira. Talvez você que é de uma geração Z, né? De uma geração de uns anos para cá, né? Em relação a mim, talvez até você dê risada, porque você já nasceu numa geração que tem tudo, né? E para você nem faz sentido que alguém nesse planeta pode ter vivido uma vida assim, mas eu vivi. Eu tô falando da minha história, da minha infância, da minha adolescência. Os livros passavam de um irmão para outro, né?
E quando acontecia naquela família não poder comprar livro nenhum para nenhum irmão, a gente pegava de um colega que já tinha terminado o estudo, né? Porque os livros eram sempre assim os mesmos. Então, na próxima série eram as mesmas coisas. Não é como hoje que você tem sua apostila do livro didático, né? Que você não precisa pagar um centavo. O kit, gente, que o governo dava pra gente naquela época, eram 4 caderninhos fininhos, né? Aqueles cadernos que não tem arame, né? Que vinha até com o hino nacional. Gente, ó, quem é da minha época vai lembrar. Aí vinha uma borracha, quadradinha branca e 2 lapisinhos. Não é como esse kit maravilhoso que meus filhos receberam, né? Na época deles, de criança, ou recebe. Ou esse kit que você tá recebendo aí para os seus filhos, que vem aquele lápis de cor, daquela marca lá, né? Líder. Nada disso, gente. Hoje em dia vocês estão vivendo no céu. Por isso que deveria valorizar muito mais o que vocês têm. Porque eu já vi que tem cidades e bairros, né, onde eu morei, que a prefeitura, o governo, né, em geral, dá até a mochila. Até o material escolar, as camisetas, o tênis, nada disso. Se você quisesse um tênis, você tinha que comprar. Na minha terra, né? Eu não sei se você toma conhecimento, usava o quichute. O que era o quichute? Ele era um tênis que ele era vulcanizado, né? Para não derrapar, aquela parte de borracha, preto, né? Com cadastro longo, né? Como você vê hoje alguns tênis aí parecidos, que eu não posso falar a marca. Aí você ia com ele, e ele era bom para você jogar bola, ele era bom também para você ir para a escola, principalmente na chuva. Mas até o quichute, para comprar, não era todos que tinha. Eu já cansei de usar de outra pessoa, da minha irmã mais velha. Ela estudava de manhã, eu estudava à tarde. Então eu ia encontrar, quando ela ia se encontrar comigo, eu pegava o tênis dela, ela voltava ela de chinelo, né? E eu usava o tênis dela para ir para aula e vice-versa. Gente, a vida era assim, né? E para fazer educação física, tinha a chamada conga, né? A conga, né? É um nome meio esquisito, é o que hoje é. Sabe esse tênis que você usa aí, escrito, começa com o nome Al, alguma coisa, né? Que eu não vou fazer propaganda da marca. Era a nossa conga, porque tinha que ter um tênis mais leve. Mas mesmo assim, nem todos podiam comprar. Gente, eu tô falando da década de 70, no fim da década de 70, certo? Uma época, gente, de muita dificuldade, que as coisas não são como é hoje, que você vai lá, compra no cartão de crédito em 10 vezes, né? Antigamente não tinha os benefícios sociais que tem hoje para ajudar o aluno, o estudante. Era tudo assim na base do dinheiro. Existia o cartão de crédito? Existia. Mas mesmo assim, não era acessível para todo mundo. Então eu estava meditando, né? Como que as pessoas, às vezes, a vida de muita gente melhorou hoje em alguns aspectos, e elas, às vezes, estão muito mais mal agradecidas, né? Estão mais ingrata. Mas se vivesse a época que eu vivia, a pessoa, gente, ela iria agradecer. Porque quando eu vejo os materiais que meus filhos têm e o que eu tinha antes, eu posso dizer que houve muita evolução, tá? Vamos lá. Tinha tabuada, né? Que a gente tinha que comprar na papelaria, né? Às vezes, uma ou outra, o governo dava tabuada. Ou a gente pegava aquela tabuada que vinha naqueles lápis, sabe? Com tabuada. Tinha cartilha, né? Que era aquele livro onde você ia aprender as primeiras letras, né? Como escrever, as vogais, tudo. Até aquela cartilha você tinha que comprar, tá bom? Ó, existia curso técnico e faculdade. Não como existia os institutos que faziam os cursos por correspondência, né? Hoje em dia você tem o curso online, né? Por causa da internet. Mas tinha os cursos por correspondência que você se inscrevia, depois vinha todo o material pelo correio, né? Mas você tinha que pagar por aquilo ali, tá bom? Eu não sei se existiam os gratuitos, porque eu nunca fiz. Mas tinha também os cursos na televisão. E tinha faculdade, né, gente? Na década de 70, finalzinho da década de 70, fazia faculdade, gente, quem os pais tinham condição, né? Ou então a pessoa, ela tinha que ganhar um bom dinheiro para pagar sua própria faculdade. Não é como hoje, né, que tem muitas ações sociais, né? E tem também as cotas para você poder estudar. Tudo era na base de ter o dinheiro. Então, quando eu lembro de tudo isso, gente, eu valorizo muito tudo que eu tenho e eu ensino os meus filhos a valorizarem tudo que eles têm. Porque, ó, por trás dos benefícios que eles têm hoje, existiu alguém que sacrificou muito para reivindicar isso aí.
Eu levava assim os meus cadernos no saquinho de arroz para proteger da chuva, meio envergonhada. Depois eu tirava, colocava em cima da carteira, porque antigamente era carteira, né? Com as carteiras preta, né? Nem sei se ainda tem hoje, né? Hoje em dia é carteira verde, branca, que um aluno sentava do lado do outro. E para estudar, quando eu não tinha um livro, se algum colega quisesse fazer o favor de me deixar estudar perto dele, sim, se não, a gente tinha que ficar ouvindo o que falava oralmente na aula e ia anotando, né? Escrevendo rápido o que dava para escrever. E mesmo que o coleguinha emprestasse o livro para você, você não poderia escrever no livro dele. Você tinha que pegar as perguntas, passar para o caderno e responder. Então, gente, fazendo todo um apanhado disso, olha só a época que eu vivi. Olha só o que nós tínhamos. E eu faço questão de contar essa história para os meus filhos, porque eles precisam entender e valorizar como era a nossa vida antes e o que nós estamos tendo hoje, né? Aqui eu vou terminar o meu vídeo, né, falando sobre o saquinho de arroz. Amanhã eu vou vir com outra história, contando da minha infância, né? Não sei se vou falar da época de escola ou não, mas são coisas, gente, que marcaram a gente, que também ajudaram a gente a amadurecer e a valorizar o que a gente tem hoje, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilhe. Fala aí pra mim, você viveu essa época que eu vivi, de colocar os livros no saquinho de arroz, até mesmo dentro de uma sacola, de uma bolsa, porque você não podia comprar a mochila? Deixa aí o que você viveu, tá bom? E muito obrigado e boa semana. Tchau.